Torcedor fanático do Internacional se rendeu a Gerson, como também ao Flamengo, diante de uma das melhores partidas do futebol brasileiro. Internacional 1, Flamengo também 1, que aconteceu ontem pelo Brasileirão 2024. Vocês concordam? O Flamengo e o Internacional proporcionaram um excelente espetáculo? Participe e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos deixar o link do canal de Fabiano Baldasso na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar então o que ele falou sobre este grande clássico. Que jogo de futebol, que jogo. Nenhum colorado saiu triste. Nenhum colorado saiu triste do jogo, porque o Inter empatou o jogo no final e o torcedor não é burro. O torcedor é apaixonado, mas ele não é burro. Bem que tem o colorado apaixonado acima de tudo aqui, mas tem um cara apaixonado por futebol. O cara apaixonado por futebol vai fazer 2 ou 3 frases nessa abertura de comentário. Que jogo de futebol! Ó, palmas para Internacional e Flamengo, que nos apresentaram um espetáculo poucas vezes visto nesta temporada de 2024. Que belo jogo de futebol! E vocês sabem que belo jogo de futebol, quem faz? São 2 equipes qualificadas dentro de campo. Inter e Flamengo são 2 belos times de futebol e fizeram uma partida exuberante. Como amante do futebol, como um cara apaixonado por este esporte desde que nasci, eu digo, que prazer ver um jogo como esse. Que prazer ver um jogo como esse. E não há dúvida, os aplausos da torcida do Internacional no final do jogo foi para o espetáculo. Os aplausos de uma torcida que não sai triste do Beira-Rio. Aí começa a nossa análise sobre o que foi o Internacional na partida. Primeiro, o Inter fez um bom jogo de futebol o tempo todo. No segundo tempo, o Inter foi melhor do que o Flamengo. No primeiro tempo, o jogo foi igual. Vou repetir, no primeiro tempo o jogo foi igual, no segundo tempo o Inter foi melhor que o Flamengo. Ah, então o Inter deveria ter vencido? Não, não é deveria ter vencido, o Inter poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Mas eu não vou dizer pra vocês que o placar foi injusto, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Que belo time de futebol. O Flamengo tem alguns jogadores absolutamente fora de série. Eu vou dizer pra vocês, eu não vejo neste momento, dentro do futebol brasileiro, um jogador mais qualificado que o Gerson do Flamengo. Não tem ninguém que jogue mais do que ele. Não é estar jogando mais, não tem ninguém que jogue mais do que ele. Isso é um craque de futebol. Esse Flamengo foi perigoso durante o jogo. No primeiro tempo, trocou garrafas com o Internacional. O que é trocar garrafas? Né? É dividir protagonismo. Pois vejamos, e aí eu quero ir na cronologia do jogo. No primeiro tempo, o Inter abre massacrante. 3, 4, 5 minutos, o Inter perdeu um gol e perdeu o segundo gol, entrou na área e falta na frente da área. O Inter atordoou o Flamengo. O Flamengo estava tonto em campo. Mas aí, evidentemente, e aí vem um problema do Inter, que não poderia ter perdido os gols que perdeu no começo da partida, aí o jogo se equipara, porque obviamente em algum momento esse time do Flamengo, que é um bom time, que tem ótimos jogadores, ia se assentar dentro do campo. O Flamengo se assenta e começa a ser perigoso também. E aí entra aquilo que eu chamei para vocês aqui de troca de garrafas. O Internacional, de novo, não com a mesma profusão do começo do jogo, mas o Internacional se alçava ofensivamente, com volume de jogo qualificado, né? Com um trabalho de bola, de combinação do meio-campo que fazia com que o Inter entrasse na área pela esquerda, mais pela esquerda, pela direita menos, porque o Tabata foi muito bem marcado, mas o Internacional criava suas oportunidades, entrava de forma qualificada na área, né? Mas o Flamengo também. Flamengo também. Este Inter que perdeu gols no primeiro tempo foi um time que dividiu o seu protagonismo com o Flamengo, que também perdeu gols no primeiro tempo. Bom, mas aí entra o fator que determinou o começo da história contada da partida, que foi a irresponsabilidade, o amadorismo, a infantilidade, a cabacice de Thiago Maia. Inadmissível. Ainda mais vindo de um jogador que já tinha cometido esse erro em outros jogos. O Thiago Maia contra o Corinthians indignou a todos os colorados, porque numa bola aérea defensiva, o Vitão pula na frente com o jogador do Corinthians e ele atrás está com o braço aberto. Está com o braço aberto e a bola bate no braço dele. Xingamos o Thiago Maia do primeiro ao quinto naquela oportunidade. Pois o Thiago Maia hoje fez rigorosamente a mesma coisa. O Thiago Maia vai e levanta a perna numa bola cruzada com o braço junto. Pelo amor de Deus, cara, isso é beabá do futebol. Beabá do futebol.
Então, o Thiago Maia comprometeu todo o trabalho do Inter no primeiro tempo com uma falha grotesca de um jogador que está mal, que vem mal nos últimos jogos e que desaba quando o Fernando não está em campo. Mas depois eu vou falar de individualidades. Falo do Thiago Maia, que porque por conta de uma falha dele, o Internacional perdeu o primeiro tempo. E aí tu sai em desvantagem. Não era o placar mais adequado da primeira etapa. O placar mais adequado da primeira etapa era um empate. Os dois times jogaram muito bem. O empate era o placar mais adequado. Não digo o placar mais justo, eu não gosto de falar em injustiça. Só há injustiça no futebol quando um time é roubado. Eu não posso dizer que é injusto o Inter ter perdido o primeiro tempo se um jogador do Inter faz uma cagada dessas. Não é injusto. O Inter mereceu perder o primeiro tempo por conta dessa cagada. Tá bem. Jogo entre iguais no primeiro tempo, cagada do Inter, Flamengo 1-0. No segundo tempo, o Inter foi bem melhor que o Flamengo. No segundo tempo, o Inter foi o único protagonista do jogo. Não dividiu garrafas com o Flamengo. O Flamengo tem uma chance claríssima de gol no segundo tempo. Filha única, uma ilha dentro da segunda etapa, em que só o Inter jogou. O Internacional, no segundo tempo, acumulou entradas na área, acumulou conclusões a gol, acumulou chances, entrou por todos os lados, repetiu o volume ofensivo. Eu até acho que algumas individualidades do Inter estiveram abaixo hoje, mas não foi o suficiente para comprometer esse volume robusto do Internacional na chegada no campo ofensivo. O Inter do segundo tempo mereceu vencer o segundo tempo, né? Porque fez o seu 1-0 no primeiro tempo, combinado com 1-0 do Flamengo no primeiro, mas poderia ter, inclusive, estabelecido a virada no placar, né? Torcedor do Inter, tu acha que o torcedor do Inter não viu o Gerson jogar? Tu acha que esse torcedor da arquibancada não viu o Bruno Henrique jogar? O torcedor sabe que nós pegamos um timaço de futebol. O torcedor sabe. O torcedor sabe que esse empate não pode ser considerado um tropeço. Não pode ser considerado um tropeço. Eu não considero um tropeço. Não considero um tropeço. Claro que eu queria vencer, claro que eu esperava que eu fosse vencer, mas as circunstâncias do jogo, especialmente a qualidade do adversário, apresentam este empate, sim, como um resultado aceitável. Bom resultado? Não, bom resultado não, mas aceitável. Aceitável. Pois bem, eu quero partir para algumas individualidades na partida. O nosso referencial técnico é o Alan Patrick, que esteve com uma taxa de participação alta no jogo de hoje. A bola passou muito pelo Alan Patrick, mas ele não foi bem. Não foi bem. O Alan Patrick errou algumas tomadas de decisão, e especialmente o Alan Patrick hoje foi muito frágil nas possibilidades que teve de fazer gol. O Alan Patrick teve bola na entrada da área, no meio da área, concluiu mal, concluiu em cima do goleiro. Eu não gostei do Alan Patrick hoje, mas é o Alan Patrick, é o cara que daqui a pouco, numa jogada genial, vai decidir uma partida. Defensivamente, o Rohel mostrou que dificilmente a gente vai chegar à conclusão de que ele pode ser zagueiro titular do Internacional. Perdidaço. Perdidaço. Não foi expulso por detalhe numa falta do Bruno Henrique no primeiro tempo. O Vitão fez uma bela partida. Vitão jogou pra caramba de novo. E o Rohel se mostrou insuficiente. Entrou o Cleiton no lugar dele, que também fez umas mosqueadas. O Inter tem um problema nesse parceiro do Vitão. O Bruno Gomes foi o melhor em campo. O lateral direito do Internacional foi o melhor em campo. Ele foi a principal peça ofensiva pela direita, tudo passou por ele, defensivamente foi bem, combinação, entrou na área, cruzou. O Bruno Gomes fez uma partida impecável. Bruno Gomes, o lateral direito inventado pelo Roger. Partidaço, melhor em campo. Que atuação do lateral direito do Internacional. O Bernabé hoje não foi protagonista. Tentaram muito jogar nas costas dele. Tentaram muito. O Flamengo tentou jogar nas costas do Bernabé o jogo inteiro. Botou o Michael no segundo tempo nas costas do Bernabé. Isso inibiu um pouco o Bernabé ofensivamente. Talvez até esta fosse a intenção do Flamengo. E se foi, eles conseguiram. Tá? O Rômulo fez uma partida segura. Eu não vou botar culpa nele que o Gerson tenha jogado muito, porque é o Gerson. O Thiago Maia foi desastroso, não só pelo pênalti, ele foi mal no jogo e ele vem mal no time do Internacional, tá? O Wesley foi o mais perigoso jogador do Inter. Eu não entendi por que ele saiu para a entrada do Wanderson, que não entrou muito bem. O Valência entra e, enfim, com estrela, com envolvimento, com chegada, com volúpia.
Ele marca um gol e tomara, tenha jogado para fora toda esta zica. Eu quero muito Valência funcionando no Inter. Esse jogador tem mais 1 ano e meio de contrato no Internacional. Entrou e determinou o empate do Inter na partida. O Tabata foi mal. O Gabriel entrou pior ainda. Tá? Então, diante de todas estas circunstâncias, com a grande partida de futebol que nós vimos do Beira-Rio, com um bom jogo executado pelo Internacional, eu não lamento o empate, não lamento. Queria mais, queria entrar no G4, queria muita coisa, mas o jogo se mostrou para empate. O Inter fez uma bela partida, o Inter continua jogando muito bem, só que hoje nós pegamos um adversário muito qualificado. E quando tu pega adversários muito qualificados, jogar bem às vezes não é o suficiente, porque eles também jogam bem. Bom empate, bom jogo, e vambora, porque o Inter ainda tem muitas coisas boas para resolver nesse Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre as palavras do torcedor fanático do Internacional, Fabiano Baldasso, a quem deixamos aqui na descrição os créditos desse vídeo. Todo mundo entrando em seu canal e deixando o like em seus vídeos para ajudar em seu crescimento, né? O torcedor fanático que ele é, rasgou elogios ao Flamengo, adversário de ontem dele, né? O Internacional empatou contra o Flamengo ontem pelo Campeonato Brasileiro, mas ele não teve vergonha nenhuma em dizer que o Flamengo proporcionou uma das melhores partidas contra o seu time, né? Flamengo e Internacional entraram com um único objetivo: jogar bola sem se preocupar em sofrer gols. Foi o que aconteceu. Duas equipes bastante organizadas, tanto o Internacional assim como também Flamengo. Apesar de todos os desfalques, o nosso Mengão está sendo bem comandado por Filipe Luís. 10 jogadores ausentes e mesmo assim o Flamengo consegue jogar em alto nível. Então isso não é fácil. Então ontem o Flamengo entrou com um objetivo, assim como também o Internacional: jogar bola. E isso é muito prazeroso quando quem gosta realmente de um futebol bonito vai assistir. O Internacional vem de mais de 11 jogos sem perder, com o empate de ontem foi para 12 jogos sem perder. Então era mais do que normal uma equipe muito organizada diante de um Flamengo muito desfalcado, mas também que manteve a proposta de jogo. Duas equipes atacando a todo momento. Aos 40 segundos, isso mesmo, 40 segundos o Internacional já teve uma possibilidade de fazer o gol. Se não fosse Varela tirando praticamente debaixo das traves, o Internacional já tinha aberto o placar logo do início. Então, desde o início do jogo, a proposta das equipes ficou bastante visível. Flamengo atacando, Internacional atacando, levando perigo a ambos os gols. E isso é muito bom para quem gosta de futebol. Eu, particularmente, gosto que o Flamengo jogue dessa forma. Não precisa se preocupar em não levar gol. Claro, isso é muito importante, porque quando você não leva e faz, você consegue conquistar os 3 pontos. Mas quando o seu medo de ganhar, quando o seu medo de perder é maior do que a vontade de vencer, com certeza não vai dar certo. Era o que acontecia com o Flamengo de Tite. O Flamengo só se preocupava em defender e acabava perdendo. E isso é o que a gente criticava, né? Tite no comando do Flamengo. Hoje, Filipe Luís tem uma proposta bastante convincente, né? E uma filosofia bastante diferente da de Tite. O Flamengo hoje, por mais que tenha muitos desfalques, vai para cima do adversário, independente de onde esteja. Seja no Maracanã ou até mesmo fora de casa, que foi o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Jogando diante de um Internacional muito organizado, invicto a 11 jogos, o Flamengo não teve medo de atacar o Internacional. Pelo contrário, levou até mais perigo ao gol do Internacional do que o Internacional ao gol do Flamengo. Então isso é muito prazeroso e o nosso colega Fabiano Baldasso aí, a quem deixamos nossos créditos, foi muito feliz em suas palavras, em seus comentários pós-jogo, elogiando o futebol do Flamengo e assim como também o futebol do Internacional. E ele também destacou, né, o que está jogando Gerson. De fato, o principal jogador do Flamengo, né, nessa temporada é Gerson, né, diante da lesão de Pedro, né, naquela ocasião Pedro estava se tornando o melhor jogador do Flamengo por ser tão decisivo.
Gerson assumiu a responsabilidade principalmente na ausência de Arrascaeta e De La Cruz, jogadores importantíssimos do meio de campo, que é responsável pela criação. Gerson, desde que esses jogadores saíram para as suas seleções uruguaias, Gerson chamou a responsabilidade e botou a bola debaixo do braço, e o Flamengo evoluiu mesmo com a ausência de muitos jogadores. Então, todo mundo sabe que hoje Gerson é um dos principais atletas do futebol brasileiro e há quem diga o melhor jogador do futebol nacional nesse momento. Então ele, se estiver 100% com sua condição física, com certeza é sinônimo de espetáculo. E ontem, mais uma vez, ele deu show, ele ajudou o Flamengo na marcação, ele voltou, ele atacou, ele recompôs. Então, é um jogador versátil, é um jogador que todo mundo queria, né, em seu time. Não é à toa que ele hoje é convocado para a seleção brasileira. Então, comentários aí de Fabiano Baldasso deixando bastante satisfeito para ele, tanto para o Internacional como para o Flamengo. O Flamengo também não ficou triste com esse resultado, claro. Pelo fato de ter levado o gol no final, fica aquele gostinho de derrota. Mas, diante da situação do campeonato e levando em consideração que o Flamengo ainda está à frente do Internacional, o empate foi de bom tamanho. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.